Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade, como que um transtorno, né, de ansiedade pode prejudicar a sua vida, a sua qualidade de vida. O que que você poderia fazer para controlar, aprender a controlar a ansiedade, conhecer o que acontece no seu corpo quando você se sente, né, sente ansiedade, o que que dispara no seu corpo, como é que o seu cérebro, né, ele se comporta quando você está com ansiedade. Então tudo isso nós vamos conversar hoje, né, para tirar algumas ideias que algumas pessoas têm sobre a ansiedade, alguma ideia que as pessoas têm e algumas crenças também. Então, aprender sobre aquilo que me prejudica é muito importante para que eu consiga, né, encarar o dia, encarar aquilo como sendo algo natural e sabendo algumas técnicas e como que eu vou é, combater aquilo, como é que eu vou controlar aquilo, vai te ajudar a ter a melhor qualidade de vida. Eu sou Mário, eu sou psicoterapeuta, especialista master em hipnose clínica e resolvi fazer uma série de vídeos falando sobre ansiedade, porque eu atendo aqui na minha clínica, eu já atendi mais de 400 pacientes na clínica. 98% dos meus pacientes sofrem com ansiedade. Então eu vim observando há muito tempo isso e acabei me especializando nessa área. É uma área que me chamou bastante atenção. Já de muito tempo eu já pesquisei sobre isso, porque eu já fui uma pessoa ansiosa, eu já tive muita ansiedade, eu não sabia esperar, meu coração acelerava, eu sentia aperto no peito, muitas vezes eu me sentia paralisado na situação, muitas vezes eu fugia da situação, muitas vezes eu ficava perdido, muitas vezes eu sentia dor, eu sentia meu pensamento girando, aperto no peito, coração acelerado, mão suando, trêmulo. Então eu senti tudo isso já. Então é uma coisa que eu já sentia. E aí agora trabalhando na área, né, faz alguns anos já, eu percebi que os pacientes estão sofrendo muito. Então nada melhor do que, né, ajudar as pessoas de alguma forma. Então esse vídeo é para isso, para ajudar você a esclarecer, né, o que acontece com a ansiedade. Eu fiz algumas anotações aqui para ficar mais fácil para um bom entendimento. O que é a ansiedade, Mário? A ansiedade é luta e fuga. Ou você luta, né, sobre aquilo que você não conhece ainda, né, você fica brigando com aquilo, mesmo não entendendo, ou você foge. Uma das duas coisas você vai fazer na ansiedade. A ansiedade normalmente é o seu corpo se preparando para um perigo iminente. Alguma coisa está acontecendo, ou no seu pensamento, né? Às vezes a gente fantasia o pensamento, sofre por antecipação. Quando eu falo fantasia é isso, você fica sofrendo por antecipação por algo que não vai acontecer, ou não aconteceu ainda, mas você fica fantasiando que aquilo já é real, não vai dar certo, eu não vou conseguir, porque normalmente é um pensamento negativo que está junto, e aí você fica a todo momento pensando dessa maneira. E aí o seu corpo começa a se comportar, porque aí o que o seu corpo faz? Ele se prepara para aquela situação de perigo, porque é uma situação de perigo. E o seu corpo começa a se movimentar em relação a isso. Então o que acontece em primeiro lugar é, você vai atacar, revidar, você fica uma pessoa agressiva em alguns casos. Então a agressão é uma das coisas que acontece com a pessoa que está com ansiedade. Ela revida, ela responde, ela não tem mais paciência, ela tem o pavio, sabe o tal do pavio curto? É isso que acontece nessa pessoa. Outros fogem. Eu preciso fugir para evitar o perigo, sabe? A fuga né, enfrentar o perigo, a luta e a fuga. Então alguns fogem para evitar o perigo. O corpo faz isso, faz você fugir daquela situação. Outros ficam imobilizados. Você fica paralisada naquela situação porque você não conhece ainda aquilo. Você não sabe o que é aquilo, de onde é que vem aquele sentimento. Então você paralisa o seu corpo. E outros, existe o desfalecimento. Enrolou a língua aqui. Desfalecimento. Você tem a sensação de desmaio, né? E alguns até desmaiam para não sentir dor. Isso é o desfalecimento. É uma palavra grande e aí acaba enrolando a língua. Então, acontece isso, acaba evitando a dor e acaba desmaiando, ou a sensação de morte, a sensação de desmaio. Acontece isso também com algumas pessoas. Como eu já falei, o seu corpo está se preparando você para aquela situação de perigo. Então, isso é um estado natural. Mário, todas as pessoas sentem ansiedade? Sim.
Tem cura? Não tem cura. O que você vai aprender é isso aqui. Aprender como é que ela funciona no teu corpo, para quando ela aparecer, você saber o que fazer naquele momento. Principalmente numa crise de ansiedade. Se você tomar algumas atitudes, vão te deixar mais tranquila ou tranquilo naquele momento. E aí você começa a aprender a controlar a ansiedade. Quando você faz isso, você empurra ela para baixo, você não deixa ela te dominar, você começa a dominar ela. E aí quando você faz isso, ela começa a diminuir, até some. Mais ou menos isso. Porque você está aprendendo sobre aquele perigo iminente que, não, peraí, é coisa do meu pensamento, não, isso não vai acontecer. Você nega, a gente chama de desvio de pensamento. Então, quando você desvia o pensamento sobre aquilo que pode ser um perigo que você está fantasiando, você acaba ficando tranquila, ou tranquilo. E tudo acontece, só para você ter uma ideia, em segundos no seu corpo. Imagine eu apertando o dedo do seu pé com força. Você vai dizer: Mário, doeu. A comunicação do dedo do pé e do cérebro é longe, mas você sente na hora. Todo esse processo que eu estou falando da ansiedade para você, aperto no peito, sensação de morte, falta de ar, o pensamento girando a todo momento, você fica paralisado ou foge, tudo isso acontece em segundos no seu corpo. E aí, o seu corpo está se preparando mais uma vez, o nosso sistema nervoso ele vai soltar alguns hormônios, que é o hormônio da adrenalina, por isso que você fica agitada, né? Você tem adrenalina naquele momento, você precisa de glicose e adrenalina para encarar aquele perigo, aquele medo, aquele perigo iminente. Você dispara a noradrenalina também e o cortisol. O cortisol é chamado do hormônio do estresse, ele dispara para todo o corpo para avisar que sua glicose, que alguma coisa está acontecendo e você precisa de energia naquele momento. Tudo isso acontece em segundos, só para você entender. Nós temos um nervo que é o pneumogástrico. Mais uma palavra que enrolou a língua aqui. Pneumogástrico. Ele sai do seu cérebro, ele vai percorrendo todos os órgãos do seu corpo, avisando o perigo. Ele vai até seu abdômen, ele chega no abdômen. Então, por acaso, ele chega no abdômen. E aí é a grande sacada. Note que você respira ofegante quando você está com ansiedade. Então, se você usar o princípio da respiração, você vai conseguir controlar uma boa parte da sua ansiedade, porque você vai mandar um comunicado para esse nervo, que é o pneumogástrico, para ele avisar o seu cérebro que você está bem. Então, você vai respirar assim como eu vou te falar agora. Enche o pulmão de ar, que é o seu abdômen, pelo nariz. Tranca a respiração durante 5 segundos, conta mentalmente e solta pela boca. Você vai fazer isso pelo menos umas 10 vezes. Quando você estiver com essa sensação de perigo, essa sensação de ansiedade alta, você vai fazer isso algumas vezes. Quando você faz isso, o abdômen, o tal do nervo ali, ele vai subir, vai avisar o cérebro: o Mário já está bem, ele está respirando bem agora. Não precisa mais disparar o hormônio tal, o cortisol, fica quietinho aí, o cortisol avisa a glicose, glicose aí, tá tudo bem, adrenalina, baixa adrenalina, todos eles se comunicam em segundos e aí você fica calma naquele momento. Então, basicamente é isso. Claro, uma psicoterapia, aprender outras técnicas, importantíssimo. Mas eu estou te dando aqui algo que você vai fazer como emergência, para você se sentir calma e tranquila naquele momento. Quanto mais você fizer isso, mais você domina a ansiedade, não deixa ela te dominar. Então aí eu te recomendo fazer também uma psicoterapia para te ajudar também em outras questões ou mais ansiedade. Por que a ansiedade provoca quando eu penso naquilo? E aí a gente precisa ressignificar, que a gente fala na psicologia de ressignificar, dar um novo significado para aquele pensamento, para deixar ele mais fraco dentro de você, para que quando a sua mente buscar aquilo, não faz mais associação em relação ao medo que te provocava. Então, basicamente isso. Se você gostou do vídeo, compartilha com as pessoas que precisam ouvir isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, porque essa é a ideia do vídeo. Até a próxima. Valeu!